Eu preciso voltar a dar frutos para o Senhor. Meu irmão, isso aqui é a obra mais linda de um cristão nessa terra. Apresentar frutos ao Senhor. Pela palavra de Deus, continuando o nosso texto da nossa última aula, eu quero, em nome de Jesus, animar o teu coração para isso que é de grande responsabilidade sua e minha. Amém? Vamos orar? Amém, Pai, eu te louvo e te agradeço por esse momento tão sublime, poderoso. Senhor, em nome de Jesus, entra, Pai, com a unção do Senhor na vida de cada irmão, de cada ouvinte dessa palavra, em nome de Jesus. Que o Senhor venha iluminar o nosso coração com essa palavra e queimar o nosso coração em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Então, nós falamos na ministração passada a respeito de 3 pessoas que em João 15 está falando. Então, a primeira pessoa é aquela que está no Senhor Jesus, mas não produz fruto algum. Tem aquela pessoa que está no Senhor e produz fruto. E tem aquela pessoa que não está mais no Senhor e essa será cortada e lançada fora. Pois bem, o primeiro que a Bíblia nos fala está no capítulo 15, versículo 2, que fala assim: todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. Pois é, talvez a gente sempre imaginou que essa pessoa é aquela que será cortada e lançada no inferno porque não produz frutos. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa aqui que está muito claro nesse versículo. Jesus está falando, todo ramo que, estando em mim. Quando Jesus declara que esse ramo está ligado nele, é porque está ligado nele. Jesus não vai pegar um ramo que está ligado nele e vai cortar e lançá-lo ao inferno. Porque se está ligado nele, é porque é um filho que se entregou a Jesus Cristo, que se rendeu a Ele, que busca ao Senhor Jesus. Porém, esse galho, ele está infrutífero. E agora, olha que interessante. Aqui ele fala que ele corta. Aí que está o grande X da questão. Esse cortar aqui, meu irmão, se a gente ir para o grego, para essa palavra no grego, ela vai trazer um outro sentido que vai fazer entender melhor esse texto e esse contexto. Ela vem do grego airo. Essa palavra no airo, ela tem o mesmo significado de suspender, levantar. Então, por exemplo, assim, uma videira, quando ela tem os seus galhos novos, ela fica por baixo. E esses galhos novos, elas vão ocupando o chão, encostando no chão. Automaticamente, esses galhos, eles ficam infrutíferos. Eles ficam parados, sem produzir nada, porque está no chão. Lembrando que acima desse galho tem outros galhos, tem as parreiras, não deixando a luz do sol pegar nesses galhos. Aí Jesus fala o quê? Todo ramo, estando em mim, que não está dando fruto, eu o levanto, eu suspendo ele do chão, eu tiro ele do chão e apresento a luz do sol. Esse verbo que é usado, o airo, ele é o mesmo verbo usado quando os discípulos pegaram os cestos de pães e levantaram aqueles tantos de pães que sobraram. Eles fizeram o ato de levantar. É o mesmo ato da cruz de Cristo, quando Simão, ele ajudou a levantar a cruz. Então, meu irmão, olha como é que faz todo sentido. E eu quero que esse sentido alcance teu coração. Eu sei que na grande maioria das igrejas, elas estão cheias de pessoas infrutíferas. Estão em Cristo, estão salvos, porém estão infrutíferos. Não produz fruto algum, nem para a sua comunidade local, para a sua igreja local, para a sociedade em que vive. Não produz nem frutos do Espírito Santo. Estão totalmente travadas no reino de Deus. AB, como é que tu fala que essa pessoa está salva?
Porque a Bíblia fala que está no Senhor. E ele vai o quê? Levantar, vai suspender do chão, a fim de que volte a dar frutos. Então, ele pega esse galho que está encostado no chão, que adoeceu, que perdeu o ânimo de produzir alguma coisa, que perdeu a vitalidade, talvez por uma ofensa, talvez por uma tristeza, talvez pelo próprio pecado, talvez por várias situações, a morte de alguém, ou entrou uma frieza espiritual em seu coração, que ela não consegue mais nem refletir a glória do Senhor. Jesus está falando para essa pessoa que não está perdido, que a coisa não está perdida, mas que ele vai pegar essa pessoa, vai suspender ela do chão, vai levantar ela, vai falar assim: ei, meu filho, levanta a tua cabeça, te restaura, seja transformado, seja lavado de todo o erro, de todo o pecado, de todo o desânimo, de toda a falta de fé. Então, meu irmão, se você é essa pessoa que se encontra hoje servindo não, está na igreja, mas não está servindo, desanimou, está cansado, olhe para o que Jesus falou. Não está perdido, mas Ele quer te dar um novo ânimo, uma nova alegria. Ele quer encher o teu coração desse prazer de servir a igreja local, de servir a própria família, demonstrar frutos de arrependimento, de ter mudança. Mas o que eu faço lá no meu serviço? Todo mundo já conhece agora que eu sou uma pessoa ruim. O que eu vou fazer? Meu irmão, comece de novo. Comece, simplesmente comece. Ele quer te levantar, Ele quer te colocar perto do sol, perto da iluminação, aonde tem a claridade do sol. Automaticamente Ele levantando, meu irmão, esse galho, Ele vai limpar esse galho, Ele vai cortar algumas coisas nesse galho, porque o prazer do Senhor é nos tornar frutíferos, porque aquele que não frutifica, ele está perto de se tornar a terceira pessoa, que é aquela pessoa onde será cortada e lançada fora. Aí sim, uma pessoa que não frutifica, ela vai perdendo a vida, ela vai perdendo o prazer, porque quem ganha alguma coisa quando está servindo é aquele que serve. Meu irmão, é prazeroso demais poder se tornar útil a alguém, útil ao reino de Deus. Mas bem, o que eu faço? Eu quero servir. Meu irmão, sempre há algum lugar para servir ao reino de Deus. Peça para o Senhor te mostrar, converse com os teus pastores, com os teus líderes e volte a dar frutos. É muito lindo quando Jesus ele vai conversar com Pedro e Pedro havia negado. Ali automaticamente Jesus já fala: Pedro, tu me amas? Apacenta a minha igreja. Pedro, tu me amas? Apacenta. Pedro, trabalhe. Pedro, mostre frutos de alguém que se arrependeu. Então, meu irmão, você pecou, você errou, vacilou, caiu. Ei, não fique agora nas lamúrias do pecado, sem sair do pecado. Viva uma nova vida em Jesus Cristo, porque esse é o desejo do Senhor. Não é cortar e lançar ao inferno, mas sim é levantar, trazer a luz da palavra de Deus e te colocar no serviço para que dê frutos, frutos de arrependimento, frutos do Espírito Santo. Amém? Entendeu esse texto? Olha só o que está escrito lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 11. Olha só que tremendo. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. Ninguém gosta de ser corrigido, de ser disciplinado. Mas sim, gera o quê? Tristeza. Só que mais tarde, porém, produz fruto de justiça, paz, para aqueles que por ela foram exercitados. Então, quando Jesus ele fala a respeito desse galho que não está frutificando, ele está fazendo o quê? Disciplinando esse galho. Ele está dando uma disciplina. Ele está cortando no sentido de disciplinar esse galho. Ah, é, filho? Não está frutificando? Está revoltado? Está angustiado? Está com raiva? Está irado? Está pecando? Eu vou te disciplinar. Porque o pai que ama o filho disciplina. Então ele está disciplinando esse galho
Ele está disciplinando você, te exortando para que você tenha a luz do sol de novo e seja restaurado por completo e que produza frutos. O Senhor nos chamou para produzir frutos. O Senhor não nos chamou das trevas para o reino da luz para ser neutro. Ele nos chamou para proclamar as boas novas, para pregar o arrependimento, para gerar vida e vida com abundância nas pessoas. Através do quê? Da palavra de Deus. Então, meu irmão, eu quero que você entenda. Essa pessoa, a primeira pessoa desse texto, aqueles que estão no Senhor, mas não dão frutos, Ele corta, Ele disciplina, Ele levanta, Ele joga para o alto, a fim de que pegue a luz e seja iluminado pela palavra e comece a produzir frutos. Então, meu irmão, um recado aqui muito importante. Você não foi chamado para ficar parado. Você foi chamado para ser luz, para ser sal. Você foi chamado para fazer a diferença, para iluminar com a luz do Senhor as pessoas. Você foi chamado para pregar o arrependimento, para ser um encorajador, para ser um embaixador de Jesus Cristo. Amém? Então, na próxima, eu quero falar a respeito da segunda pessoa desse texto. Amém, meu irmão? Te amo, seja cheio do Espírito Santo, ore bastante, leia bastante a palavra para que você possa ser usado pelo Senhor. Deus te abençoe, eu estou contigo. Comente, compartilhe, envie essa mensagem para alguém que talvez esteja triste por algum motivo. Amém? Deus te abençoe.